Há em certos discursos, em vários lados, parece que se desligou o botão da humanidade e tentar perceber o que se está a passar, um certo cinismo, e ouvem-se coisas que levam-nos a pensar: que mundo é este? É preciso existir uma capacidade de desmontar argumentos. É preciso ter nervos de aço e ponderação para passar para lá dos truques da narrativa, que também são muitas vezes truques de mera provocação e de passagem de soundbites, porque muitas vezes as pessoas que estão a emitir essas opiniões não estão a falar para o seu interlocutor no estúdio. Estão a passar a mensagem cá para fora. Estão a acender mais achas e, portanto, para a fogueira é indiferente arder, quem lá claro, esteja. Não estão interessados em conversar. E, portanto, é preciso também saber Estou a cumprir o guião, um certo guião. Saber denunciar isso com toda a calma e ter... e nesse aspecto, normalmente quem vem para enganar tem as armas mais afinadas do ponto de vista do discurso. E a mentira chega mais depressa do que a verdade, já percebemos. E o algoritmo reage ao ataque e não à beleza das pequenas coisas. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. É a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado sempre foi um menino da rádio. Na infância, a telefonia estava permanentemente ligada lá em casa e sempre soube que queria dar na rádio. E deu. Falo de Pedro Ribeiro, que começou aos 18 anos na Correio da Manhã Rádio e já conta com 36 anos em antena. É muita fruta. É muita rádio, é muita vida a surfar as ondas hertzianas. Primeira vez que eu digo a palavra hertzianas. Hoje tem 54 anos e em novembro celebrará os 20 anos de diretor da Rádio Comercial. 2 décadas a liderar a rádio mais ouvida do país, que é para muita gente companhia, intimidade, afeto e aquela voz amiga, divertida e cúmplice que está diariamente ao ouvido. Para as horas boas e más, e para fazer com que aquelas horas infernais no trânsito passem mais depressa ou de forma mais bem acompanhada. Importa dizer que desde 96, Pedro Ribeiro deve muitas horas à cama, já que o seu despertador toca implacavelmente de segunda à sexta às 5:30 da manhã. Atentem, 5:30 da manhã. É o chamado até estala. Não sei se nestes anos todos terá atirado algum despertador contra a parede, quem sabe, mas o bichinho da rádio, a magia das manhãs da rádio, parecem compensar tudo. Como é que é ser diretor de si próprio? E como consegue estar sempre tão espirituoso logo às 7 da matina? Qual a marca do café que toma? Será esse o segredo? Qual o sentido da vida quando se parece acordar primeiro do que as galinhas? Vou perguntar. Certo é que se percebe ali o seu enorme amor à rádio e o seu profundo conhecimento deste meio, sobre o qual já anunciaram a morte tantas e tantas vezes. Video didn't kill the radio star, ao contrário do que cantaram os The Buggles em 79, no álbum The Age of Plastic. O que parece certo é que, até na rádio, plastic is not fantastic, já que se tem provado que é precisamente a aposta nas personalidades e no carisma de quem fala em antena o que faz com que a rádio continue saudável, única, autêntica, com ouvintes fiéis e vida longa. Mas na era do Spotify, do streaming e do mundo cada vez mais digital, com a vida inteira resumida ao ecrã de um telefone, como se pode continuar a reinventar a rádio? Como imagina Pedro Ribeiro esse futuro do futuro? Um futuro com a inteligência artificial à perna, já a criar vozes sintéticas que replicam de forma bastante realista o timbre, a impressão digital da voz e a forma de falar de alguém. Isso preocupa-o? Ou nenhuma tecnologia de IA substituirá a verdade, a intuição, a emoção e a imprevisibilidade de uma pessoa?
E que mais? Sei também que este menino da rádio também quis ser menino da bola, a defender a camisola do Benfica e, de certa maneira, conseguiu fundir 2 sonhos num só, visto que ao longo da vida fez muitos relatos de futebol e muito comentário desportivo na rádio e na televisão. Pedro começou como jornalista, mas em 96 virou para o entretenimento. Na história dessa viragem estará o momento em que apresentou um noticiário na rádio, como se estivesse a ler uma carta de amor a alguém. A malta mais nova adorou. E a malta velha, da velha guarda, achou que aquilo era o fim do mundo em cuecas. Diria que é por esses momentos que a rádio continua rija, eu disse rija e refrescante. O que é que terá ficado em si dessa fase de jornalista e de puto subversivo? Desde aí, Pedro Ribeiro fez curto-circuito e top mais, fez sorte grande e o futebol é momento, entre debates, reportagens, entrevistas e de tudo um pouco no ecrã e na rádio. Consta que tem um blog de que se esquece, que tinha o sonho de escrever um livro, mas está convencido de que nunca acontecerá tal coisa. Que adorava saber tocar um instrumento musical, mas a preguiça, pois é. E o gosto de estar sossegado em casa, num canto com a sua família, é para ele do melhor que há. E também sei que ele adora viajar. Para si, o Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo. É a cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, como as praias de Copacabana e Ipanema e o incontornável Pão de Açúcar, apesar dos pesares, do avesso de uma cidade rachada ao meio, entre a pobreza que habita nas favelas nos morros e os condomínios de luxo no centro. Sobre a Tuga, já o ouvi comentar que no país dos anos 70 e 80, na própria casa, era tudo a preto e branco, ou se era fascista ou comunista. E como a sua avó Dulce e o seu pai andavam sempre às turras, porque além de serem sogra e genro, como se não bastasse, o pai tinha um busto de Sá Carneiro. E a avó era militante do Partido Comunista. Mas ela, a avó, sentiu-se desiludida e traída com uma certa viagem a Moscovo e passou a adotar o autocolante Soares é fixe. O que me leva à pergunta: terá sido fixe para Pedro ter crescido numa casa com diversidade de cores políticas e opiniões? E como encara Pedro estes tempos novamente polarizados e com novos desafios e extremismos? Qual o caminho para o país quando o desencanto com os políticos tem levado tanta gente a votar no circo a arder? Bom, vamos ver até onde é que vai a nossa conversa, até porque Pedro tem um lançamento de algo, de um amigo, de um certo e determinado amigo. É na sala de podcast do Expresso onde estamos agora. Olá, Pedro Ribeiro, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, é um prazer estar aqui, sou ouvinte do podcast há muito tempo e é muito refrescante ser desde logo confrontado com alguém que faz o trabalho de casa, que é uma coisa cada vez mais rara. Oh, obrigado. Tentei, portanto, sempre a falhar, sempre em contra-relógio. Mas bem, tiveste pelo menos o mérito de ir à procura e ter resumido a informação toda, e isso é muito refrescante porque é uma coisa que não se vê tanto como era suposto. Portanto, é um prazer estar aqui. Obrigado, é um prazer ter-te aqui. Vamos conversar? Vamos embora. Bora. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Então, estás há 36 anos em antena e prestes a celebrar 20 anos na direção da Rádio Comercial, que é solidamente líder de audiências. E eu pergunto já como é que se mantém uma rádio mainstream no topo das preferências, se é conhecer bem a fórmula perfeita para se chegar ao maior número de pessoas, ou vive também de inovar, arriscar, reinventar a fórmula aos poucos para não cansar. É um bocadinho isso tudo, no sentido de que, primeiro, só se consegue ser líder se for mainstream. Não consegues ser líder da audiência se trabalhares para nichos. O que pode acontecer, e fazemos por isso, é dentro daquilo que nós procuramos, que é o máximo denominador comum, introduzir aqui e ali um certo golpe de asa, um certo rasgo que é preciso ter. Há espaço para isso, não há? Há sempre espaço para isso. Ou seja, dar a conhecer aqui e ali, com calma, novas coisas. Outras coisas pode ser
um outro tom, às vezes. Não tem que ser uma coisa específica. Quando se ouve dizer mostrar outras coisas, acho que a cabeça das pessoas, tendo em conta que é uma estação musical, é outras músicas. Não é necessariamente só isso, também é, mas é se calhar trazer os músicos à antena e pô-los a cantar outras coisas. Outras vezes é inventar um conceito de espetáculo que parta de um programa de rádio para os palcos. Espetacular o que vocês têm feito. E é muito... Nós anunciámos no outro dia o nosso... Por acaso estava a falar com o Vasco com o Vasco Palmeirim e não tinha a noção que vai ser o nosso 11º ou 12º Mel Arena. E vocês enchem aquilo, a rádio fora da rádio, ao vivo. Não, mas eu percebo. É um bom espanto. É incrível. Porque ainda assim é muita gente. É muita gente. E é a rádio fora da rádio e que prova que resulta. Que resulta. E é muita gente num quadro de grande concorrência também as pessoas têm um budget limitado para gastar em espetáculos e há muita oferta. E, portanto, escolherem este em detrimento de outro é uma responsabilidade muito grande e é um gosto enorme e é sempre um espanto. Eu acho que é muito preocupante quando nós perdemos a capacidade de nos espantarmos. Eu também acho isso. E a idade pode ser tramada. Pode, porque tu tens tendência para ficar um bocadinho mais blasé e tal, mas nunca nos cansamos de espantar com essa circunstância de que tu falavas, que é a malta vai ver um programa de rádio. E vai ver um programa de rádio ao vivo com canções que foram inventadas pelo Vasco de manhã. Portanto, é conteúdo nativo da rádio. Quando a Bauer, que é a acionista das rádios agora em Portugal, da Rádio Comercial, da M80 e por aí fora, comprou as rádios, quando nós explicávamos que tínhamos um espetáculo de Natal, foi difícil que eles percebessem, porque o que eles percebiam não, está bem, ok, é um espetáculo da rádio, no Natal vocês convidam artistas. Não. Nós às vezes convidamos artistas, mas somos nós que cantamos. Mas vocês cantam. Mas como é que cantam? Mas que alguém canta por vocês? Não. Explicar que aquilo éramos nós a cantar no palco foi uma coisa muito desafiante para eles próprios. E é um conceito, de facto, incrível e que resulta ao fim de tantos anos. Mas a questão é essa, é ser uma estação mainstream que tira, eu gosto muito dessa expressão e estou sempre a usar esta expressão com a equipa, vocês tirem coelhos da cartola. Vocês não façam sempre a coisa da mesma maneira. Vocês esse é um dos segredos, não é? Surpreendam as pessoas. E surpreendam-se. E surpreendam-se com os saltos de fé que são capazes de dar. Ponham-se em causa, saiam do ramo da espuma dos dias, tentem fazer a coisa diferente. Até, vou-te dizer, até coisas simples como... não digam a previsão do estado do tempo sempre da mesma maneira. Estás a ver? Não apresentem a música sempre da mesma maneira. Tenham outras formas de se dirigir às pessoas. Vão procurar outros conteúdos, outros assuntos, referências para depois se apropriarem de uma maneira diferente. Quem faz rádio tem, e não só rádio, mas quem faz rádio tem que trazer a vida para a antena. Não é trazer a privacidade para a antena, é trazer a vida. Os sítios onde vai, os restaurantes onde vai, as peças de teatro que viu, o cinema onde vai, etc. Isso tem que estar tudo na emissão. É uma rádio viva e da vida. Tem que ser. E sendo uma rádio mainstream, tem muita responsabilidade, porque é a responsabilidade de poder chegar com a tua rádio a muita gente, não é? É um grande número e por isso muita responsabilidade. Mas estás a falar disso, não é? Pode-se cair no perigo para não arriscar, não ficar-se pela fórmula. E isso pode ser em si o problema, não é? Eu costumo dizer sempre, quem me ouve falar mais vezes sobre isso é quase uma cassete, mas eu não tenho outras palavras. Aquilo tem que ser verdade. Ou seja, se há fórmula para fazer aquilo, é não fazer uma coisa que é muito fácil de cair aí, que é muito fácil, pois. A manipulação da emoção, o forçar a nota para provocar uma emoção, seja de que teor for. E eu estou convencido disso, tu pagas sempre por isso, és sempre apanhado. Plastic is not fantastic. Não é de todo. E na televisão há muito disso. Sim, não é? E na rádio também. Eu estou sempre a dizer aquelas vozes, que aquilo está tudo tecnicamente impecável e não há alma. Há muito disso, não há? Muito. Eu estou sempre a dizer à equipa: não achaste graça, não te rias. Nem todas as intervenções têm que terminar com uma punchline. Isto não é um espetáculo de stand-up. Pedro, gosto tanto disso. Estás a ver? Todos nós sentimos isso, quando é verdade. Tem que ser verdade no sentido, até, eu já contei isso, há muitos anos, eu estava mal, porque há essa parte também. Quem faz emissões de rádio e por uma maioria de razão, com um horário tão castigador como o das manhãs e sempre. Não é? Também é amanhã para nós. Okay? E ninguém está ali às 6h30 ou às 7 da manhã contente da vida. Isso não existe. Quando toca ao despertador,
E tu estás há muitos anos a fazer isso, mas o corpo não se habitua, não é natural, não passa a ser natural. Bernardo, habitua-se, sei lá, ao sábado de manhã. Lá estás tu com a pestana aberta. Se eu acordar às, vamos ser malucos, 9h30 da manhã, eu sinto que já dormi 2 noites numa. Confetis. Confetis, absoluto. 9h30, isto é incrível. Portanto, o corpo habitua-se de facto a dormir menos horas, mas não se habitua a acordar às 5h30 e há o grau de resistência também é sazonal, ou seja, no verão, quando começa a partir ali de abril, maio, é simpático, porque sais de casa já é de dia. E isso dá-te uma E o dia é longo, energia, essa coisa dos dias longos. Enquanto que no inverno, que estamos a entrar agora aí, eu agora já saio de casa, é completamente, é breu, é noite. É pesado. E isso é muito chato. E depois com frio e com chuva, isso é chato. Mas, repara, também não há que dramatizar muito. Claro. Porque é uma coisa que eu adoro fazer. Esse detalhe é uma grande questão. Vais fazer o que gostas. Fazer o que gosto. E não me queixo da vida que tenho, das condições que tenho e que a rádio me proporciona, e portanto seria muito pior se eu fosse acordar a essa hora para um trabalho de que não gosto. O que não quer dizer que não dê muito trabalho vocês terem sempre aquele humor, aquele golpe de asa, aquela disponibilidade logo de manhã, quando às vezes estão cansados ou sem humor, quando algo corre particularmente mal nas vossas vidas. Vou-te explicar não é? isso. Eu faço sempre questão de dizer isto porque acho que humaniza um bocadinho a coisa, que é aquilo que eu disse há bocadinho, também é cedo para nós, e depois, ao longo destes anos todos que fazemos as manhãs da Comercial, nas nossas vidas pessoais, de todos nós, já aconteceram mortes e separações e doenças, e como é a vida. E como é que se gera em antena? E isso? não te vou negar que por vezes é muito violento internamente, porque tu tens uma função, tu tens um serviço que estás a prestar às pessoas e, portanto, tu tens que as pôr bem dispostas e dar-lhes uma energia boa e, portanto, tu às vezes tens que ir buscar essa energia onde tu não sabes bem que ela existe, tens que ir buscá-la, não sabes bem onde. E aí é muito importante existir equipa, porque uns seguram os outros, e porque há um princípio solidário que nunca é dito, porque não é preciso dizer, de aqui ninguém deixa cair ninguém. Aqui, se um está, acontece imensas vezes, por razões muito diferentes, alguém chegar e dizer, eu hoje estou mal. E imediatamente há ali um trigger que faz com que toda a gente, vamos agora, esta pessoa hoje vamos segurá-la. E isso é muito bonito. E quem escuta percebe? Não percebe sei, que não de sei. outra maneira... Quem ouve há mais tempo, eu acho que percebe. Okay. Eu acho que pode haver ali nuances de tons e que eu acho que as pessoas percebem também, porque nós fazemos isto há tanto tempo que se criou ali uma relação com os ouvintes, sobretudo com os ouvintes que estão há mais tempo, que é uma relação de tanta confiança que as pessoas, quando nos encontram na rua, abraçam-nos como se nos conhecessem de toda a vida. Isso é muito engraçado. E de certa maneira conhecem. Nós é que não conhecemos as pessoas. E, portanto, as pessoas, desculpa lá, Pedro, desculpa lá, eu sei que você não me conhece, mas acontece imensas vezes, o que também mostra que o tempo passou, malta dizer, é que eu ouvia O Homem que Mordeu o Cão quando estava na faculdade, entretanto acabei a faculdade, formei-me, comecei a trabalhar, casei-me, separei-me, e vocês estiveram sempre lá. E, portanto, quando tu acompanhas a vida por mais do que uma geração de tanta gente, é natural que se ganhe confiança, que as pessoas olhem para ti como... O que também te traz responsabilidade, mas também te traz a possibilidade de... Quando tu dizes, eu vi este filme e gostei imenso, tu sabes que há muita gente que, se ele está a dizer isto é porque é fixe e vou ver. Essa confiança, houve uma pessoa há uns anos que me disse, vocês podiam formar um partido político. E eu dizia, vamos afastar-nos disso. Pois, vocês têm muita força, têm feito umas coisas. Sempre que vocês dizem alguma coisa, façam isto, acontece. Mas tens de ter a noção dos limites e tens de ter a noção da tua verdadeira dimensão, que não é isso tudo. Se nós nos puséssemos a apregoar coisas de cariz político, rapidamente perdíamos a confiança que as pessoas têm em nós. Já houve algumas pessoas apresentadoras que já lançaram essa ideia. Isso nós nunca faremos. Não sei se é deslumbramento, mas é uma ideia. Mas isso nunca e é preciso ter cuidado, achas? E todos nós temos um bocado de síndrome de impostor e, portanto, achamos o que nos obriga a pôr os pés na terra sempre. Defende-nos sempre. Nunca achamos, agora... Somos os maiores dos maiores dos maiores. Podemos tudo. Não, nós estamos sempre à espera que alguém diga estes gajos não são assim tão bons,
afinal de contas não são assim tão bons. Posso sempre dizer que no mundo houve outras pessoas, sem qualquer comparação direta, mas só pelo facto de terem passado em grandes mídia, pessoas que chegaram ao poder e se tornaram populares nas caixinhas. Nas caixinhas de voto e não só. Nas caixinhas, exatamente. Mas não temos essa, não nos levamos tão a sério assim. Estavas a falar da força da equipa, de ninguém deixa cair ninguém. Isso leva-me a vários pensamentos. Também os atores, os artistas, quando sobem a palco, nas horas más, gera-se esta questão, faço, não faço. Já te aconteceu alguma vez, ou na tua equipa, mais tarde, pensares tu próprio ou alguém, será que eu devia ter feito o programa? Ou devia ter estado naquele lugar? A viver aquele momento, a amparar aquela pessoa? Que é a questão de show must go on, não é? Também é isso. E a vida? Cá fora, quando de repente se abala, não é? Quando tudo está a acontecer cá fora. Eu só faltei ao programa, eu acho que faltar nesse sentido, não vou, deve contar-se pelos dedos de uma só mão. Não, porque também tenho em cima de mim, deve ser da educação judaico-cristã, a culpa. Não é? E como sou diretor da estação, tenho sempre em cima de mim aquela, não é uma sombra, mas aquela coisa de tu tens de dar o exemplo, tu és o primeiro que tens de dar o exemplo. Portanto, só falhes o programa se acontecer uma coisa extrema. E também as pessoas e as coisas, outras coisas da vida podem às vezes sentir que têm tanto ou mais importância naquele momento. Claro. E às vezes eu tenho ouvido algumas conversas sobre isto, só se percebe isso mais tarde. Sim. Porque a maioria das pessoas sobre as quais eu ouço falar sobre isso é assim, eu tenho que cumprir e fazer isto bem. Mas mais tarde às vezes há esta reflexão. É que o sentido será do que dever, eu devia? Será que eu devia ter feito? O sentido do dever não está só na profissão. Pois Tu é. tens todo um sentido do dever em relação às tuas pessoas, e portanto tens que ter isso muito, muito claro no teu espírito. Mas também eu estava a ouvir-te e estava a pensar, é curioso quando tu dizes da vida que acontece extra profissão e extra programa. Alguns dos momentos mais duros da minha vida aconteceram durante o programa. As más notícias vêm sempre de manhã. E sei lá, a notícia da morte do meu pai eu estava a fazer programa, a notícia da morte da minha avó eu estava a fazer programa, a notícia da morte de um grande amigo meu, que era o Luís Costa, foi durante o programa. E portanto também aquilo é um ecossistema íntimo também de sentimentos e de coisas que te acontecem, que acontecem naquele momento. Claro que naquele momento não, como é que se gera naquele momento? No caso do Luís eu fiz o programa até ao fim. No caso do meu pai e da minha avó não, porque na balança eu também tenho que me permitir até ser justo com os ouvintes, não seria justo estar ali nessa situação. E portanto é o que eu dizia há bocadinho, já aconteceu connosco, Bernardo, já aconteceu muita vida. Ali passa a vida. Muita vida. E às vezes sentimos essa vida, mas percebemos que já vivemos muita coisa juntos, em pequenos detalhes. Olha, às vezes no Mel Arena perante 15 mil pessoas, olhamos uns para os outros e não é preciso dizer, estás a perceber, estamos ali numa zona não dita de uma confiança e de uma cumplicidade. É mesmo aquela, só nós é que sabemos, sabes? E nós temos muito isso ao longo destes anos todos, porque ao longo destes anos também coincidiram com a nossa afirmação profissional, com não havia Taskmaster se não houvesse 15 anos de manhãs da Comercial. Claro, não tenho dúvida. E, claro. portanto, quando nós celebramos os êxitos uns dos outros, não é? De uma maneira que é absolutamente verdadeira, lá está. Quando o Vasco ganha um Globo, na manhã seguinte aquilo é uma festa, está toda a gente a fazer... Ou quando não ganha, está toda a gente contente na mesma e está toda a gente a dizer não sei o quê, ganda Vasco, tinha esse discurso, não tinha... Vivemos as coisas uns dos outros. E é curioso porque nós não somos visita de casa uns dos outros. Não. De nenhuma... Nós estivemos muitas vezes juntos fora da rádio,
mas não temos essa relação de visitas de casa. É propositado? Curioso. Acontece? Acontece, simplesmente. Para não ser demais, não ser tempo a Não mais. sei, nós não estamos sempre a dizer, temos que combinar. Como fazes com pessoas com quem não estás todos os dias. Tens que ir lá jantar a casa. Havemos de combinar fazer um churrasco. E depois, Não. por uma coisa ou outra, isso não acontece. Mas isso não invalida que o elo seja... é incontornável, são muitos anos. Temos que... E aquilo também, isso é um ensinamento. Aquilo não se faz, sobretudo naquele horário, se as pessoas não gostarem umas das outras. Não é? Não é possível. Não é possível. Tem que haver não ali se forja. Não é possível, porque tu, relação, não é? voltando ao princípio, também é cedo para nós. E tu às 7 da manhã, se for para pessoas para as quais tu não tens pachorra, ficas muito ácido. Não dá. É acidez a mais. Não dá, eu não bem dá, sei. não dá. Vem assim, né? Vem Tu a acordas bilis. a que horas? Vem a bilis. Pois, depende, mas é muito na onda das 8 da manhã. Quase a hora do almoço. E para mim é cedo. Quase a hora do almoço. Eu bem sei, aliás, quando falámos hoje, tu perguntei-te como é que foi a tua manhã e tu dizes que disseste ontem. Que foi ontem. Isso já foi ontem, pois é. Como eu percebo. O dia tem muitos dias dentro. O dia tem muitos dias, pois é. E esta questão, como é que tens gerido a coisa de seres Olívia Patroa e Olívia Animadora, aqui num piscar de olhos à Rábula antiga de Ivone Silva, para quem não tenha apanhado, seres diretor de ti próprio é confuso ou é o cenário perfeito? Porque mais ninguém sabe do ofício do que quem continua a ter as mãos na massa. Estive a refletir sobre isto, que isto também tem bastante valor. Eu acho que ter as mãos na massa... Há quem diga que não. Que é melhor ter uma certa distância da execução da função. Mas eu... Porque cada caso é um caso, no teu caso. Claro, ao fim de 20 anos, no princípio foi uma questão, não te nego. No princípio foi como é que eu vou ser diretor de mim próprio e ao mesmo tempo ser um animador que também tem coisas a dizer ao diretor. É meio esquizofrénico. Mas já me habituei, acho que tiras um chapéu e pões outro. E a coisa dá-se com grande naturalidade, ou seja, se chega às 10 da manhã, tiro o chapéu de animador, ponho o diretor e pronto. E a coisa Mas não há um valor aí, não é só sobre ti, é sobre as equipas, não sei traduzir isto, mas estares entre a equipa a ver as coisas acontecer, estou no mesmo plano. Estás no mesmo plano. Somos isso não tem valor para quando estás a pensar a rádio. Tem, ao contrário do que eu possa pensar ou do que possam pensar, acho que nunca retirou também a respeitabilidade que tem que ter o cargo em relação às pessoas que dirige. Pois, poderia haver esse perigo. Nunca senti isso. Sinto uma grande proximidade de toda a equipa. E portanto aquilo que em teoria podia ser um problema, acho que nunca se revelou um problema e apesar de ter, com certeza há de ter coisas mais chatas, para mim eu encarei sempre como uma coisa boa. Tem mais coisas boas do que outras, ou então tive muita sorte sempre com as equipas que me facilitaram sempre o papel, o duplo papel de ser animador e ser locutor. Nunca senti problema. 20 anos, se calhar já chega. 20 anos é muita fruta, como eu disse, muita rádio. O que é que mais mudou? Acho que esta pergunta é obrigatória e também só pode ser feita agora, não é? Porque há 10 anos era uma coisa, há 15 era outra. O que é que mais mudou na rádio? Onde tu entraste e na forma de se fazer rádio, na altura em que tu começaste enquanto diretor? Sou tentado a responder que eu mudei imenso. Eu sou outra pessoa. E a rádio? A rádio que foste dirigindo, o que é que achas? E os ouvintes, que tudo se liga, não é? Acho que a rádio, enquanto meio, é curioso, porque eu digo sempre, e acredito sempre nisso, uma das razões pelas quais a rádio está viva, e é muito curioso porque o consumo de rádio em Portugal não desceu ao longo deste século. Nunca desceu. O que é incrível, contrastando, por exemplo, com a televisão jornalista ou com a imprensa. Está sempre a ser estrangulada. É um meio para o streaming. Que aguentou todos os trancos, aguentou tudo. E aguenta tudo. Também tem uma agilidade e uma rapidez a reagir às coisas que, se calhar, outros meios que são mais pesados não têm. Mais pesados ao nível de estrutura, etc. Mesmo tecnicamente. E, portanto, a rádio, sendo basicamente... A rádio hoje é o que nós estamos a fazer aqui. A rádio é, na sua essência, e isso é maravilhoso constatá-lo, na sua essência, de todos os meios, é aquele que é mais próximo com aquilo que era no dia em que foi inventado. Que são pessoas a falar com pessoas.
A televisão já mudou, ganhou cor, ganhou outras formas de filmar, outros meios, está tudo certo. A imprensa hoje já não é com máquinas de escrever, mas a rádio são pessoas a falar com pessoas. Essa matriz nunca mudou. Agora, nestes 20 anos, o que mudou foi, mudando a paisagem à volta, mudou também tecnicamente a rádio por dentro, mudou a oferta de rádio que existe no país, que é uma coisa, acho que se faz pouca justiça a isso. Nós temos em Portugal da melhor rádio que se faz no mundo. Nós somos dos melhores do mundo a fazer rádio. E temos uma oferta, mesmo quando falo com os nossos pares do resto da Europa, da Bauer, quando lhes explico, nós temos as rádios mainstream que concorrem pela liderança, temos as rádios que passam música mais antiga, mas depois temos também as rádios de informação, temos rádios de música alternativa, temos uma rádio só de fado, nós temos rádios de jazz, temos rádios de todos os géneros e feitios e formatos. E a maior parte delas muito bem feitas. E o que é que te faz dizer que é das melhores do mundo? Porque quando comparo com aquelas que conheço, é uma indústria que conhece muito bem o auditório e os diferentes tipos de público, e dá ao público tantas e tão boas possibilidades de escolha que é incrível num país tão pequeno, já para não falar na malha inacreditavelmente importante das rádios locais que estão espalhadas pelo país e que são absolutamente essenciais numa lógica de proximidade e de cumplicidade local com as populações. Fazem um trabalho incrível e é até uma realidade quase romântica nos tempos em que vivemos e em que é tudo globalizado. A rádio consegue ser global, mas ao mesmo tempo absolutamente local, como mais nada. E intimista, como a televisão não é. Completamente. Curioso é, e ajuda-me a tentar chegar à razão, saberás muito melhor que eu. Eu não sei exatamente, desconfio que é por ser mais desformatada e mais plástica, mais ágil, a adaptar-se aos tempos, mas a televisão é só cada vez mais vista por as pessoas mais velhas, não é? A televisão é antena. A rádio não. A rádio vai a todas as idades. E isso é muito interessante, não é? Mas tem uma erosão grande na malta mais nova. No pessoal mais novo. Mais novo é o quê? Mais novo é 20. A Gen Z não está na rádio como eu estava quando tinha 20 anos. Os teus filhos? Os meus filhos mais velhos, a minha filha mais velha tem 25 e o mais velho tem 22. A rádio não está na vida deles. Não está? Não está. E eles conduzem? Conduzem. E eles não ouvem? Essa a questão. Só agora é que voltaram à rádio porque o ecossistema do carro ainda, e a palavra-chave é ainda, é monopólio quase da rádio. Mas o quase é, em vez de estarem a ouvir a rádio comercial, há muitos automobilistas que estão a ouvir este podcast no carro. É o que eu desconfio. Eu sou às vezes essa pessoa, porque quero escolher determinado programa. Mas a rádio também está em formato podcast. Conta de outra maneira, não é? Conta de outra maneira, mas é uma nova concorrência. É uma nova concorrência. Porque o ecossistema do carro deixou de ser exclusivo da rádio e vai deixar, à medida, isto é uma questão de tempo, à medida em que os carros forem sendo cada vez mais automovidos, ou seja, que a tarefa da condução não precise da intervenção humana, abre-se uma coisa que é um ecrã. E é o streaming e é essa coisa toda. E portanto, a rádio, não é a rádio, as marcas da rádio vão ter que estar o mais depressa possível preparadas para estar nessa paisagem de opções. E os podcasts são uma das apostas e soluções que já existem, porque de facto a grande concorrência é essa, não é? No carro, mas sabes qual é o telefone. A equação mais difícil dos podcasts para mim é: eles são indiscutivelmente, em termos de conteúdo, uma alternativa, mas não são gerador de negócio. Está-se a tentar capitalizar cada vez mais, não é? Sobretudo na escala, ou seja... Depois na escala que falas. É impossível o negócio gerado pelos podcasts sustentar estações de rádio. É impossível. Portanto, a rádio tradicional e a publicidade tradicional é que são ainda o grosso da coluna do ponto de vista de angariação de receitas. Mas o mundo em que vivemos também é muito diferente do que era há 5, há 10 e há 15 anos. Como é que tu vês lá fora? Nova Iorque. Porque eu te lembrei-me agora de Nova Iorque porque tem podcasts
ouvidos por muita gente Os Estados Unidos estão compreensivelmente a liderar o processo de podcast. Não estão. Mas ali há um também pouco o futuro agora, não é? Mas a verdade é, eu acho que as marcas da rádio têm de estar nesse campeonato. E têm cartas a dar porque são, há muitas décadas, especialistas em áudio. E, portanto, a minha aposta é, nós temos que ter, não desfazendo, nós temos que ter os melhores podcasts. Nós temos que ter olho e ouvido abertos para não só a oportunidade de negócio, porque não podes olhar para isto só como uma oportunidade de negócio, tens que olhar para o conteúdo. Claro. Para a oportunidade de conteúdo que está aqui e para uma realidade completamente nova, que é nova para a rádio, para a televisão, para a imprensa, que é, há uma série de protagonistas que são nativos do podcast. São estrelas do podcast que não passaram pelos meios tradicionais. E podem passar? Podem passar, mas podem viver sem ele. Não é? Pois, e as novas gerações... O Pedro Teixeira da Mota não é de nenhuma televisão, nem de nenhuma rádio, nem precisa. Não é? Portanto, é um exemplo acabado de, espera aí, existe aqui uma nova via para as pessoas existirem como possibilidade de conteúdo para dar ou para vender, neste caso, aos consumidores, que não passa pelas marcas tradicionais, nem sequer pelos meios tradicionais. Mas isto não pode dar as voltas e uma coisa beber à outra. Acabo de entrevistar o Kiko Is Hot, que é uma estrela para a geração Z, não é? Sim. Nas redes. Que vai estar na rádio brevemente, mais não vou dizer, mas vai estar na rádio, sim, no meio rádio brevemente. Ele já deu conta um pouco disso. Isso é aí, não é? Porque ele chega aos miúdos que o consomem muito, ou consomem o que ele diz nas redes sociais, e trazer isso para a rádio não é trazer essa nova vibe, essa nova geração. E eu acho que é muito importante que exemplos como esse aconteçam, porque isso vem mostrar uma teoria na qual eu acredito há muito tempo, que é os meios, é evidente que são concorrentes, mas ao mesmo tempo que são concorrentes, são complementares. Ou seja, tu não deixas de ouvir rádio porque vais ouvir podcast. Tu ouves as duas coisas. Porque treinas porque o ouvido e agora vai ouves buscar uma coisa as duas e coisas. depois ouves Também outra. acho. E se puderes ouvir um podcast que por acaso tem lá a marca da tua rádio, melhor ainda. Estás a ver? E portanto isto, nós vamos andar... Veja-se aqui ao lado a quantidade de conteúdo de televisão que depois é transposto para podcast. E eu ouço vários programas de televisão em podcast. Há gente que ouve o Ricardo, não vê. O Ricardo os prega. Pois, o eixo do mal, não é necessário estar a ver. Não é preciso, exato. Não é preciso ver. É a minha opinião. Não é preciso... Até porque eu consigo, pela voz, sentir a sobrancelha levantada. Faz sentido, Pedro? Sim. Ou o expresso da meia-noite. Às vezes a imagem distrai. Não, a imagem distrai e na voz tu revelas mais. E numa conversa distrai muito. E conversar é isto que nós estamos a fazer. É não teres nada que perturbe ou que influencie de alguma maneira o juízo daquilo que estás a receber, a não ser as palavras que estás a ouvir. Porque tu na televisão, por exemplo... Tu dependes de realização, de cenário, de roupa, de luz, de som. E aqui não. Aqui é, por isso é que a rádio é o meio mais orgânico que há. São pessoas a falar com pessoas. E portanto as pessoas estão a ouvir, se Deus quiser, o que nós estamos a dizer sem terem desligado e sem terem ido para outro podcast, por aquilo que nós estamos a dizer. Não há mais nada que perturbe este canal. É um canal único e isso simplifica muitas coisas. Eu sinto que os podcasts são parentes ou herdeiros das rádios piratas. Sim. Obviamente aparentados da rádio, mas herdeiros das rádios pirata, porque é possível serem desformatados, é possível serem experimentais, é possível tentarem fazer coisas diferentes que até depois podem ser aproveitados em antena. Mas por isso é que é espetacular esta oportunidade, mais do que olharmos para isto como uma ameaça, temos que olhar para isto como uma oportunidade que é: imagina o caminho que tens à frente, as coisas que tu podes fazer. Pois, eu acho que é a via, senão... É que tens que olhar para a frente e pensar: abre-se aqui um novo caminho, as coisas incríveis que nós vamos inventar para fazer aqui. Sabes? Pedro, o que é isso do bichinho da rádio e da magia das manhãs da rádio? Estas frases tão cansadas, mas que têm muita razão lá dentro, não é? Tem muita, porque a rádio é mesmo muito... Eu tenho muita sorte. Tenho muita sorte porque quando eu era miúdo, muito miúdo, e ouvia rádio em casa horas a fio, olhando para um rádio que os meus pais tinham e que tinha uma coisa fascinante, que é, tinha diríamos hoje o display, mas tinha uma espécie de um ecrã que tinha lá escrito o nome de cidades.
parecia lá Bruxelas, Paris, Berlim. E aquilo era, eu olhava para aquilo e via lá a luz enquanto sintonizava e achava aquilo absolutamente incrível. Quer dizer, isto é viajar, de certa maneira. As possibilidades daquela caixa eram inesgotáveis. Aquilo, de facto, fazia-me sonhar. E depois havia uma coisa que é a curiosidade é o motor da inteligência. Tu tinhas curiosidade para perceber como será a cara desta pessoa. Como será o espaço físico quando eles estão a falar. Como é que é o estúdio. E como não tinhas acesso, como tens hoje, a tudo, cada estúdio e cada pessoa da rádio daquele tempo tinha um rosto e cada estúdio tinha uma decoração, uma parede, uma cor, uma textura que cada um imaginava. E isso é muito rico, é uma coisa que fazia com que a imaginação funcionasse por contraste a uma era onde hoje te mostram tudo. Está tudo à vista. Não há mistério nenhum. E eu acho que a palavra mistério está muito relacionada, apesar da rádio ter hoje muita imagem, mas o mistério está lá. E o bichinho da rádio, para muitos de vocês que fazem as manhãs da Comercial, que já fizeram televisão de várias maneiras e em vários formatos, mas o bichinho da rádio é algo mais forte, não é? Em muitos de vocês, eu sinto isso em ti, sinto isso no Marco, não sei se o Palmarinho sentirá isso, mas diria que talvez, embora ele, pelo que sei, tinha o sonho da televisão desde cedo. Sim. Mas não larga a rádio. Mas não larga a rádio. Curioso. E podia ter largado. Como o Dr. Malato, chamado à recepção. Exato. O Malato era extraordinário. O Malato devia fazer qualquer coisa na rádio. O Malato era absolutamente extraordinário. Tu começaste imenso com ele. E Ana Lamy, não é? As manhãs da Comercial, as primeiras manhãs da Comercial, as segundas, ou o que é que foi com a Lamy, com o Malato e com o Marco. Que equipa também. Luxo, não é? E o Malato ensinou-me muito. Então... Muita coisa. Eu já falei disso algumas vezes. Aqueles primeiros anos da Comercial Rádio Rock com essa equipa tornaram-me melhor. Porquê? Na parte técnica, o Malato ensinou-me uma coisa que foi ter sorriso na voz. Que é uma coisa que não é fazer de pateta alegre. É ser simpático no ar. E tu deves isso às pessoas, sobretudo de manhã. Ninguém liga à rádio para ouvir um carrancudo. Sim. E, portanto, essa técnica, é uma técnica que se trabalha. E o Malato insistia imenso comigo, não sejas trombudo. E isso ficou-me. Eu tive que trabalhar fake isso. Fake it until you make it. E foi ser simpático com as pessoas. Que é diferente de fins que és simpático. Não é isso. Não é ser plástico. Trabalha isso. Pois. Trabalha isso, ser simpático com as pessoas. Quando tu falas ao microfone, e isso foi um esforço que foi. E ele tinha esse sentido apuradíssimo. Ele sempre teve uma voz, um anfitrião por excelência, e portanto foi uma ajuda enorme no meu crescimento enquanto animador de rádio, e ele era e é um absoluto craque. É impressionante. Não achas? É um craque. É o maior. É um espetáculo. Adorei tê-lo trazido para aqui. Um vidão. Ele é um vidão e é um tipo bastante curioso. Não é um tipo muito curioso, tem uma grande cultura espontâneo, geral. Com humor, tem o pacote todo. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, nomeadamente para fazer rádio, mas não só, que tem vida vivida. Isso é muito importante. E vamos ao carisma, às personalidades, que isso é que faz a diferença. Super relevante na rádio. Isso é que faz a diferença. Se forem todos iguais, não... E às vezes na televisão está só o invólucro. Pois não sei, eu não quero ser injusto mas, por exemplo, sei lá. Ou a técnica, envolve. Não quero falar sobre a técnica, sim. Mas há ali muito. Às vezes, diz-me, por favor, discorda de mim, estou a pensar ao mesmo tempo, mas às vezes há ali pessoas com uma experiência absurda em televisão. Uma experiência de vida. Não, é que tens de ter vivido. Parece que falta. Sim, às vezes, sim, mas sei lá, eu no outro dia estava a ver nos Globos a homenagem ao Júlio Isidro. E estava a olhar para aquilo e a pensar, isto é absolutamente notável. Ela é maravilhosa. É notável, porque não é a idade que tem, é a vida vivida, os momentos bons e os momentos, sem dúvida, muito duros que ele teve, com certeza, e os vários caminhos das pedras que ele teve que fazer ao longo da... Ele ensina-nos muito, Pedro. É uma palavra que está muito na moda, é horrível dizer, mas é uma resiliência, de facto, é uma resistência, uma capacidade de continuar a acreditar em si, teimar, sendo hoje a unanimidade é muito difícil de conquistar, e ele conseguir essa unanimidade, graças a Deus, em vida e bem em vida, é extraordinário. E ele é um exemplo, de facto, de alguém que teve muitas vidas, mas quando o vês trabalhar, está ali excelência.
Está ali uma categoria que ele é um dos, como eu costumo dizer, um dos senadores deste. Verdade, e não é? tentaram, como julgo que sabes, matá-lo muitas vezes Sim, muitas profissionalmente, vezes. tentar pô-lo na gaveta, uma gaveta bem fechada. Sim, porque este E ele- meio é muito autofágico, também é muito, a dada altura não. E dadisto, autofágico, Esta pessoa agora, pronto, esta pessoa já deste, já deu o que chega. tinha a dar. Pois. Isso é terrível, terrível, terrível. E é injusto. E muito é- injusto. E tem pouca vista, E não é? muito injusto. E, portanto, voltando atrás, acho que tens que ter vida vivida, tens que ter, porque é isso que te dá substância e densidade, que são coisas que tu tens que ter para seres o melhor comunicador e para não seres só técnica. Porque só técnica denuncia-te mais tarde ou mais cedo. É, não é? É, e até podes não ter tanto essa técnica, se fores autêntico e se chegares às pessoas, está tudo certo. Também, a rádio também pode ter isso. Pode E em equipa, pode haver uns que tecnicamente não estão na E batata, estás mas sempre- são não- verdadeiros não- e está bem. mas tens que identificar potencial. Tens que olhar para aquilo. Isso é matemático? Como é que não, é? não, Ou é é- uma questão... Eu é diria intuição. que é intuição, não Isto é? é intuição. É difícil de explicar, não é? Intuição sem a presunção de achar, bom, Eu sei todo. eu já ando aqui há tanto tempo, eu realmente. Não, vais enganar-te clamorosamente. Isso é muito maravilhoso. estás a Clamorosamente. Já tomei decisões pá, muito difíceis que custaram a dada altura a liderança. É uma má escolha. Tu apontas para uma pessoa, achas que aquilo vai dar e depois aquilo não dá, e a responsabilidade é da pessoa, mas é tua também que não conseguiste ir buscar essa pessoa potencial que tu identificavas. Portanto, isto não é matemática, como tu dizias. Agora, primeiro, tens de ter a coragem de ir atrás da tua intuição, não te esconderes, nem na intuição de outras pessoas, nem tens que ir atrás da tua, e tens que acreditar, tens que olhar para aquela pessoa e pensar, é o que esta pessoa é, mas, meu Deus, é aquilo que eu acho que ela pode ser. E trabalhares, e felizmente, a maior parte das vezes, felizmente tive sorte e a coisa confirmou-se. Isso é incrível, ver as pessoas florescerem, é maravilhoso. Em que perigos é que a rádio não deve ou não pode nunca cair? É a pergunta tramada. $1 million question. Eu sei. Epá, Sabes aquelas coisas que está mesmo a pedir, mas é encanastrão, mas parece que está mesmo a pedir e é totalmente por aí que não deves ir. Sabes? Epá, Parece que há... este deslumbramento súbito com a ilusão de que nós não precisamos destas pessoas todas. Eu agora vou ter aqui uma máquina que vai fazer isto, e portanto eu não preciso de... Repara, eu não tenho ilusão nenhuma. O número de pessoas que vai trabalhar nas rádios nos próximos anos vai diminuir, eu não tenho dúvida nenhuma que vai diminuir, porque há de facto uma série de funções que vão ser feitas por máquinas e por inteligência artificial. Agora, pensar que a rádio pode permitir-se o luxo de deixar de ser um meio eminentemente humano e orgânico, mata a rádio. Tu não vais conseguir, eu acredito, ter personalidades com a tal densidade que só um ser humano tem. Está meio mundo, como sabes, melhor que eu, a tentar inventar isso, não é? E Mas interessado nisso, porque dá dinheiro, não é? Sobretudo corta custos. Pois, voz sintética está cada vez mais bem feita. Bernardo, mas Há isso- documentários... Vamos ter isso. Já temos isso. Sabemos. E até apresentadores e apresentadoras Não vale a pena com imagem que não existe. parar o vento com as mãos. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não- E isso pode matar a maior parte dos formatos na rádio? Acho que não, acho que vai ser complementar. Acho que vai haver isso e gente. Mas vai haver isso. Ou Vai. seja, pessoas reais e gente, Vai haver. ambas na rádio. Não tenho dúvida que é para aí que caminhamos, como em todas as profissões. Isso Como há... não te inquieta, Pedro? Claro que inquieta, porque eu sou da rádio. Claro que me A mim inquieta. arrepia um bocadinho. E eu... Porque quem está a escutar, e eu incluo-me completamente nisso, inquieta-me imaginar que não conseguimos ver a diferença. Mas tu já tens canções. Porque isso é o início do fim, ou não? Tu tens músicas Pois é. Temos... que estão à frente nos tops de streaming que não têm nada de humano ali. Eu É não possível pôr a Cher a cantar Madonna. Isso era a aquilo- pior coisa que ela podia fazer que ela não gosta. O que nos leva para os perigos dos deepfakes ou seja, o que vai fazer é tu confiares cada vez menos nas pessoas e cada vez menos em pessoas. Vais desconfiar de tudo. Desconfiar de tudo. De tudo. Será IA?
Este mensagem do uma, WhatsApp vês será uma publicação no Instagram, mas mas já estamos foi nisso. mesmo esta pessoa que disse Já isto. estamos nisso. As fake news e as imagens deturpadas. E, portanto, é um desafio completamente novo. Não é só para os média, é para a vida. A mensagem do WhatsApp enviadas pelo filho, que não foram feitas por ele, mas têm a voz do filho ou da filha. Sim, isso o é crime. Isso é muito perturbador e muito, mas não há como travar isso. Isso vai ser, eu acho até me admira não ter sido mais rápido. Eu achava que isto ia ser galopante a um ponto que de um ano para o outro a paisagem ia mudar completamente. Ela muda, mas mesmo assim está com alguns mecanismos de resistência que eu aprecio, mas que não tenho ilusões. Isto leva-me àquele filme Her, também, não é? A ver, criarmos grandes relações com vozes sintéticas e de repente isso vai acontecer. Nós temos uma estação na Bauer, na Finlândia, que é assumidamente, nós dizemos às pessoas, nós lá na Finlândia, dizemos às pessoas, isto é uma experiência. O que é que estão a fazer? São vozes sintetizadas que vão buscar as notícias a uma agência Lusa lá do sítio, que vão buscar informações de trânsito a uma brisa lá do sítio. Medo. E que isso é o fim de um certo jornalismo. Mas há uma coisa que tem que ser verdade, tens de dizer às pessoas, malta, isto é uma experiência, não há aqui gente. Mas aquilo funciona. Não é a líder da audiência, nem longe nem de perto, mas aquilo funciona. Portanto, há de haver gente já em estações do mundo que está a fazer isso sem dizer que está a fazer, não tenho dúvida. Caraças, permite-me dizer. Tu começaste pelo jornalismo, depois preferiste guinar para o entretenimento, onde julgo que percebeste que podias ser mais livre e feliz. Sim. Ficou algum bichinho, usando a palavra bichinho, do jornalismo? Não, ou esse certo olhar para a realidade? Não, ficou, claro que ficou. Pois, também há esse. Claro que ficou. Por isso é que, de repente, o David Diniz, com quem nos cruzámos quando viemos para aqui, me chama para vir fazer uma comissão política no podcast do Expresso, da atualidade política. Excelente escolha. E que eu aqui, acho que foi neste estúdio, percebi muito rapidamente que todo o resto do painel, ao fim de 5 minutos, estava a pensar, mas que ideia parva foi esta? Mas foram muito generosos, trataram-me muito bem, e isso vem do jornalismo. Quando estava no CMR, há 30 anos, tinha um chefe de redação que dizia sempre, vocês... A vossa primeira obrigação profissional é ler os jornais. Leiam os jornais. Lá está. Estejam informados. Queiram saber o que se passa. É o mínimo. É o mínimo. E atentos à sociedade ao mesmo atentos. tempo, Vejam o que se passa. Sejam curiosos. Saiam para a rua, sejam curiosos. Conversem com as pessoas. Vejam o que é que... E isso é mesmo muito importante. E eu tive sempre isso. E por isso sou muito apaixonado por tudo o que é política, tudo o que é... Sei lá, tu pediste-me um podcast. Vários. E eu dei com um podcast. Eu pedi sugestões culturais e tu respondeste-me. Eu vou dar-te-ei podcasts. Vou a um podcast, vou falar de podcast. Claro. Mas há eu tenho aqui ao meu lado um catrapázio gigante que diz Expresso. É verdade. Vou pedir desculpa ao Expresso e vou falar do Observador só durante 2 segundos. É muito rápido. Não te apoquentes com isto. Mas, estou a sentir o Expresso ali a apoquentar. Mas é porque... Eu já falei da Comissão Política, que eu ouço muito, todas as semanas, mas apareceu no outro dia um podcast que eu fiquei absolutamente fascinado. Olha, isso foi uma lição também. O que é que te puxa para um podcast? E muitas vezes, quando estás numa plataforma, seja Spotify, seja Apple, seja o que for, não há como fugir a isto. Aquele quadradinho, aquela fotografia, aquele logotipo, chamam-te ou afastam-te daquele conteúdo. É verdade. Começa pela imagem. E eu já tinha tropeçado naquele quadradinho deste podcast do Observador, mas, pessoal do Observador, desculpem, eu achei aquilo tão feio que não fui lá. Tinha azeite. Não fui lá. Estava com azeite. Foi esquisito. Eu estava a olhar para aquilo, não me chama. Mas depois fui ler a descriçãozinha e pensei, espera que isto interessa. A imagem conta também, não é? E é uma coisa que se chama A Eleição Mais Louca do Mundo. Boa. E é um podcast sobre, falavas-me da curiosidade que me ficou do jornalismo, de acompanhar a política, etc. É um podcast sobre a mais extraordinária de todas as eleições que este país já viveu. Eu era puto, eu tinha aí 15 anos. Em 1986, quando o país partiu ao meio para decidir entre Freitas do Amaral e Mário Soares. Essas eleições... é nessas alturas que eu tenho pena que não exista uma indústria de cinema em Portugal com meios para fazer aqueles filmes épicos, porque essa eleição
tinha que ser mostrada às pessoas dessa maneira. Tinha que haver um filmalhaço, pá. Não sei quem é que ia fazer de Soares, ou de Freitas, ou de Pinta Silva, ou de Zenha. Tudo muito bom, mas aquilo é fascinante. Eu, quando ouvi esse podcast, eu adorei esse podcast. Epá, fiquei, finalmente alguém faz, porque vão passar 40 anos agora. E é tão absolutamente fascinante. 40 não, 50. Pois. Serão 50. Pois. 86, 96, 2006, 2016, 2026. Bom, I rest my case. Olha, e isso vai um pouco lá para trás, bastante lá para trás, quando eras puto, e lá em casa, na tua casa, havia aquelas questões das turras. Acho que a parte política era só uma parte das profundíssimas diferenças que a minha avó e o meu pai tinham. Ok. Mas havia essa parte que era o contraste entre livros. Havia um livro lá que era o Partido com Paredes de Vidro, que era um livro do Álvaro Cunhal. Uhum. E depois esse livro estava encostado ao busto de Sá Carneiro. Eu achava esse contraste. Isso é muito engraçado. E eu ainda hoje, às vezes quando pessoas vão lá à casa, há quem me pergunte, mas olha lá, mas tu tens lado a lado, sei lá, a biografia do Cunhal feita pelo Pacheco Pereira e a biografia do Salazar. Sim, eu faço questão de pôr lado a lado. Acho interessante que os opostos estejam ali em diálogo, porque acho que tu tens que conhecer tudo. Pois. Tu tens que tens de ter um olhar crítico. Tens de ter um olhar crítico sobre tudo. Não deixar de o ter. Tens que ir ver, tens que tentar saber. E eu gosto desses contrastes. Então foi fixe, usando também pegando no Soares é fixe, que o autocolante que a tua avó passou a usar, não é? Soares é fixe. Soares é fixe. Foi fixe teres essas discussões acesas e pessoas da família com olhares e cores políticas muito diferentes à tua volta? Percebo onde queres ir, mas não sei se isso... Porque Ou seja, variedade de pensamento? Não, porque houve outras discussões que marcaram mais do que as políticas. Okay. E, portanto, a parte política... Mas permitiu-me, pelo menos, espicaçar em mim desde cedo essa curiosidade de perceber porque é que o outro pensa de outra maneira. E é um exercício que não me vou armar em valente, não é sempre fácil fazer esse exercício. Mas estamos a precisar agora... Acho que mais do que nunca nós estamos todos, de todos os lados. Todos os lados. Nós estamos a precisar que alguém nos devolva a convicção da necessidade do encontro. E a escuta. Deixa-me ouvir o que o outro tem para dizer. E não deixa-me ter disponibilidade para perceber as razões. Não vou logo partir naquela lógica muito rede social do insulto e da calúnia só porque a pessoa pensa de outra maneira. Acho que nós estamos numa altura de posições tão extremadas, tão absurdamente extremadas. As pessoas parece que estão ansiosas por se zangar. Por discordar logo. E atacam com uma violência, seja porque alguém vai votar noutro partido político, seja porque coisas simples, porque gostam mais deste artista do que daquele. A violência da argumentação, que nem sequer é argumentação, é só a vontade de agredir. Então, quando entras em questões como Gaza, ou como a Ucrânia, ou como o Chega, de repente não é possível ter uma conversa, porque as pessoas só estão ali para se agredir mutuamente e não estão a ouvir e não estão a tentar perceber como é que será o ponto de vista de quem está naqueles sapatos que não são os meus. Esse é um ponto essencial, ouvir e tentar perceber o outro, mesmo que seja para discordar e desmontar e desarmadilhar ideias. E aceitar que podem concordar em discordar e está tudo bem. Claro, mas falando de factos, importa ouvir, às vezes para desarmadilhar factos menos bem passados, e aqui os factos importam também. Mas já que fomos a esses lados, não te parece, andamos também um pouco a refletir sobre isso, que às vezes há em certos discursos, em vários lados, parece que se desligou o botão da humanidade e tentar perceber o que se está a passar, um certo cinismo, e ouvem-se coisas que levam-nos a pensar: que mundo é este? É preciso existir uma capacidade de desmontar argumentos. É preciso ter nervos de aço e ponderação para passar para lá dos truques da narrativa, que também são muitas vezes truques de mera provocação e de passagem de soundbites,
porque muitas vezes as pessoas que estão a emitir essas opiniões não estão a falar para o seu interlocutor no estúdio. Estão a passar a mensagem cá para fora. Estão a acender mais achas e, para a portanto, fogueira é indiferente arder, quem lá claro, esteja. Não estão interessados em conversar. E, portanto, é preciso também Estão saber a cumprir o guião, um certo guião. saber denunciar isso com toda a calma e ter... e nesse aspecto, normalmente quem vem para enganar tem as armas mais afinadas do ponto de vista do discurso. E a mentira chega mais depressa do Mais que a verdade, depressa. já percebemos. E o algoritmo reage ao ataque e não à beleza das pequenas coisas. O algoritmo está feito para... O Marco tem muitas conversas dessas e muitas reflexões. Grande Marco. Ele diz, eu faço um post todo bonito e poético e aquilo não chega lá de nenhum. Ele denuncia isso, fala disso. Eu e digo uma coisa mais agradeço-lhe. polémica e pum, aquilo vai para todo lado. E ligado a isso, acho que estamos todos, porque isto tudo relaciona-se com estes tempos e a cultura das coisas. Parece que também está a haver cada vez mais uma certa cultura do cinismo. Sim, as pessoas estão muito cínicas. Cínicas. Já ninguém... É Isso curioso porque perturba-me, pá. as pessoas emocionam-se com vídeos no Instagram de reencontro de, sei lá, de mães e filhos. Aquilo emociona-as, mas depois há uma série de coisas da vida que estão a acontecer à nossa volta em relação às quais nós treinamos uma complacência e uma indiferença que é muito chocante. Estava a falar outro dia lá na rádio e a pensar, hoje em dia, uma coisa que foi tão marcante, olha, para quem faz rádio ou televisão ou é desta geração, uma coisa tão marcante como o Live Aid era completamente impossível de acontecer, mas completamente impossível de acontecer hoje. E hoje enchem-se estádios muito mais do que naquela pavilhões, altura, mas mais do que naquela altura, mas juntar artistas daquele calibre por razões humanitárias, sem cachê, em 2 estádios, um em Filadélfia e outro em Londres, meios nunca vistos para transmitir aquilo em direto, malta a contribuir com dinheiro para matar a fome em África. O que é que isso diz de nós atualmente, não se conseguir repetir isso? Eu ouvi alguém dizer no outro dia que a nossa geração tem que pedir desculpa aos filhos, porque o mundo que deixou, afinal de contas, não é bem aquele... Sobretudo este novo século, então, trocou umas voltas, porque eu, nos anos 90, o rastilho de tudo eram boas promessas. Os anos 90 vêm da destruição da cortina de ferro, a queda do muro de Berlim, o consumo, toda a gente a ganhar melhor, toda a gente a ter um melhor carro, toda a gente a ter mais taxas de juros nunca vistas para comprar casa. Ideia de ser cada vez melhor. Tudo vai melhorar sempre. O futuro brilhava. E de 2000 para cá, eu acho que sobretudo desde a queda das torres, que isto veio numa espiral ao contrário que me surpreende. Eu pensava que nós íamos caminhar para uma certa luz e afinal não, o mundo está cheio de sombras. Enquanto a humanidade também. Sim, cada vez mais. E isso acho que também puxa pelo cinismo das pessoas, que as pessoas acabam por não acreditarem em nada. Caraças. Nesta nota positiva, e é precisamente por aí, vou dando a volta a um flick-flack que às vezes eu gosto de fazer, sem ligação nenhuma, que é um truque que nós temos de ligar uma coisa à outra, sem ligação nenhuma, chamo-lhe flick-flack, que é o humor que vocês têm, que tu tens, essa boa disposição, que é necessária pelas manhãs, mas que também é tua, também é vossa. E essa subversão que a tua história conta. Tu ainda és um pouco desse puto subversivo que chegou a apresentar um noticiário com o formato de uma carta de amor. Sim. Eu sempre me armei esperto, né? E eu acho que para ter esta profissão tu tens de te armar um bocadinho esperto. Eu digo sempre às pessoas, não venham com o discurso de eu sou muito humilde e não tenho ego, porque se não tens ego, então estás na profissão errada. Tens é que domá-lo.
Não te deslumbra. É verdade, totalmente. Sim. Mas tens que achar dentro de ti que és faísca, capaz de fazer aqui um número de magia. Claro. Porque senão não estás aqui. Tens que achar, eu vou aqui fazer uma coisa. Mesmo que depois digas, isto foi um disparate. Fazes bardalhei-me, claro. Mas tens que ter em ti a confiança e o desassombro de dizer assim, não, eu vou fazer aqui uma coisa muito gira. Eles nem imaginam o que eu vou fazer aqui. Tens que ter isso em ti. Claro. Se não tiveres isso em ti, estás na profissão errada. Agora, não podes ter só isso. Não podes ter só isso, mas isso é essa coisa subversiva de não pedir autorização para tudo, por acreditar que há um enquadramento lógico para fazer as coisas, não é só porque me deu na cabeça, é muito importante. E a minha equipa te dirá, não sou nada castrador. Vou passar uma música que não está na playlist porque não sei o quê. O não sei o quê é tudo. É tudo, não é? E portanto, sim. E é importante ao mesmo tempo generosidade, seja lá o que isso quer dizer, aplicado como, não é? Sim, mas é uma qualidade muito importante nas pessoas e que eu valorizo muito. E as que na rádio e na vida. Nesta conversa, quando estás a fazer uma entrevista a alguém, tem que haver dos dois lados uma enorme dose de generosidade. Eu tenho que ser generoso contigo e tu tens de ser generoso comigo para isto funcionar. Isto é dar e receber. Se tu não fazes o trabalho de casa e vens entrevistar uma pessoa pela qual tu não tens interesse nenhum, é muito difícil. Se eu venho para aqui e não gostar de ti, não gostar do podcast e vier para aqui dizer sim e não, então mais valia não termos saído de casa. E portanto, quando te dispões a fazer este exercício, esta dialética que existe numa entrevista, tu tens que dar e receber. E essa generosidade, a generosidade às vezes está nessas coisas. Tens de ser generoso com o outro e esperar a mesma coisa para que isto funcione e para que depois quem está a ouvir receba o melhor possível de nós. E quando não há essa generosidade, perdem-se oportunidades e perde-se tempo para todos, que é uma coisa que nós não temos muito. Não temos, eu também não gosto que isso aconteça. O teu lema de vida é morrer jovem o mais tarde possível. Eu escrevi esta pergunta no Uber. No Uber. Acrescentei, porque sinto-te... há em ti esse puto subversivo. Sei, eu não tenho ilusões de ser jovem há muito tempo. Não tenho essa ilusão. Acho que tens de estar bem no sítio em que estás e na altura da vida em que estás, sem ilusões nenhumas. Eu detesto aquela coisa de alguém que tem a minha idade, vou fazer 55 e que é jovem. É jovem. Não sou. Justamente porque tenho 55 anos e, portanto, pode haver coisas que se calhar a geração anterior com 55 anos não fazia, também é isso. 55 anos hoje não é o que os nossos pais quando tinham 55 ou então somos nós que gostamos de achar que não é a mesma coisa e é a mesma. Mas eu acho que não é a mesma. Pessoas muito mais velhas, pessoas com 70 e 80 anos têm um estilo de vida hoje em dia e exercem esses 70 ou 80 anos de uma maneira que não é a antiga, não se resignam, não ficam em casa com uma manta nos joelhos e a ver televisão o dia todo. Fazem coisas. A minha mãe fez 80 anos a semana passada, todos os dias vai à Universidade Sénior e anda com o seu carro e isso é ter 80 anos hoje. Isso é incrível, não? Pois. Isso acho isso mesmo acho isso espetacular. Com a minha mãe também. Por aí. Tenho agora um áudio? Porque os podcasts são como a rádio, não vivem sem áudios e sem surpresas. E depois vou querer o teu comentário. Ui. Preparado? Não. Ora, então, sobre Pedro Ribeiro, o que há a dizer? Para começar, há que dizer que não haveria Homem que Mordeu o Cão se não fosse Pedro Ribeiro, uma vez que foi ele que, em 97, disse a Luís Montes que era giro apostar em Nuno Marco, que Luís Montes não fazia ideia na altura quem era, mas sabia que queria que o programa da manhã, na altura, tivesse uma espécie de noticiário de bizarrias, e o Pedro, de quem eu já era amigo desde 91 e com quem já tinha feito várias coisas, ele disse ao Luís Montes: este gajo parece-me ser o ideal para isto. E pronto, e foi assim que nasceu O Homem que Mordeu o Cão. Mas na verdade a minha amizade e a minha colaboração de trabalho com o Pedro já vinha de trás. Eu acho que nós demos logo muito bem desde a primeira vez que nos encontramos. A primeira imagem lendária que eu tenho de Pedro Ribeiro é de facto eu a chegar jovem e imberbe
há o Correio da Manhã Rádio, não confundir com o Correio da Manhã Rádio de hoje, falo do CMR, na Torre 3 das Amoreiras, 7º andar. E a primeira imagem que eu tenho quando chego lá para estagiar é a de Pedro Ribeiro, jovem como eu, em cima de uma mesa, dançando ao som de um anúncio da Pizza Hut. Até essa a imagem. E disseram-me, vais trabalhar ali com aquele jovem, que vai ser o teu editor. O Pedro estava a substituir aquele que depois seria o meu editor, o Pedro Coelho, que estava em reportagem fora. E portanto, o Pedro Ribeiro foi o meu primeiro editor. E demos-nos logo instantaneamente, como se nos conhecêssemos desde sempre. E foi uma pessoa muito disponível desde sempre para alinhar nas coisas mais improváveis para onde eu o arrastei, nomeadamente para um programa de humor, o primeiro que fiz na rádio, lá no CMR, que se chamava Pro que Der e Vier, e que era uma obra que nos demorava uma madrugada inteira a fazer. Mas, portanto, temos esta enorme cumplicidade, temos aquela coisa que acontece com algumas pessoas. No meu caso estou-me a lembrar que acontece com o Vasco Palmeirim, com o Fernando Alvim. Há pessoas com quem a gente parece ter quase uma leitura telepática, e isso acontece comigo e com o Pedro Ribeiro. É um velho amigo, já passámos por muita coisa juntos, muita aventura, e continuamos a passar. É sempre um gosto tremendo trabalhar com ele e ser amigo dele. E portanto, agora, em termos de uma pergunta para colocar a Pedro Ribeiro, o que é que poderá ser? Eu acho que a pergunta mais interessante e que poderá abrir vias interessantíssimas de conversa para vocês, Bernardo, será o que vai ser a rádio. Eu tenho muita curiosidade nisto, genuína, e gosto sempre de o ouvir porque poucas pessoas percebem tanto de rádio como Pedro Ribeiro neste país. O que vai ser a rádio daqui a 20 anos. Pumba! Pronto, agora é conversarem sobre isso. Abraço aos dois. Pumba! Bom, acabámos de ouvir Nuno Marco, que aqui dá conta de como se conheceram, como conheceu Pedro Ribeiro, este belo par de jarras. Exato, temos agora um podcast os dois com esse nome. É verdade. Dois velhos amigos cúmplices que a rádio juntou. Marco deixa no final uma pergunta fundamental. Já andámos por essa temperatura, pois é, mas há sempre reflexões, e 20 anos é muito tempo. Vamos por aí, por esse caminho, na segunda parte desta conversa, onde vamos ter a oportunidade de ouvir algumas das músicas que o acompanham, o texto que trouxe para ler e várias sugestões de escuta, de podcasts da sua preferência, da preferência do Pedro. Isto e o que mais surgir na segunda parte desta conversa, que estará disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas, aguenta firme, Pedro. Até já. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.